Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Espírito Santo nos ajude a hoje conhecermos a santidade, a que Ele nos chama. Deus nos chama a ser santos, e nós precisamos corresponder a esse amor que chega primeiro, esse amor que nos precede e nem pede licença, esse amor que vem e nos consome por inteiro, esse fogo devorador. O Espírito Santo, dom de si, nos ajude nesta meditação, nesta leitura, nessa preparação para a consagração a Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, já começando a leitura acompanhada do livro da consagração, O Caminho Curto para o Céu, o capítulo 1, as noções prévias, santidade, devoção e graça. Nesse vídeo nós iremos ver a primeira parte do capítulo, que é em que consiste a santidade. No livro eu coloquei um resumo e 3 fórmulas, que nós podemos definir a santidade, e uma tem relação com a outra. Aqui eu vou me dedicar a falar 2. A santidade consiste na perfeita identificação com a vontade de Deus a nosso respeito. E também a outra fórmula é que a santidade consiste na perfeição da caridade em nós. Então vamos explicar o que é que significa essas duas fórmulas que eu utilizei. No livro tem mais uma fórmula, eu deixo para explicar talvez no final desse vídeo. Primeiro, a santidade consiste na perfeita identificação com a vontade de Deus a nosso respeito. Então Deus tem uma vontade para nós. Ele tem uma vontade. Ele nos chama a ser santos. Antes da fundação do mundo, diz São Paulo, Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Então, ele nos escolheu. Ele pensou em nós desde toda a eternidade. Então ele tem um plano para nós. Ele sabe qual caminho nós devemos seguir. E nós, pela oração, por aquilo que a igreja manda, pela vida sacramental, com os sacramentos, a comunhão, a confissão, todos os demais sacramentos, a gente vai vivendo essa intimidade com Deus, conhecendo sua vontade e praticando, colocando ela em prática. Então, a santidade ela consiste nisso. A gente está unido perfeitamente a essa vontade de Deus. Deus tem uma vontade, então eu devo segui-la. Como a gente diz no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Não é a minha, não sou eu que traço o plano da minha vida, não sou eu que tenho que fazer a minha vida do meu jeito. A gente tem esse negócio, a vida é minha, eu faço ela do jeito que eu quiser. Não. Saio de mim e do meu jeito, para ser eu do jeito de Cristo, dizia Dom Henrique Soares, que eu acho muito bonito isso, Então, saio de mim, do meu jeito, do meu conforto, da minha vida, dos meus gostos, dos meus interesses, do meu comodismo, do meu pensamento, da minha lógica, do que eu acho, do que eu me preocupo, do que eu quero, para ser eu do jeito de Cristo. Para ser eu do jeito daquele que me conhece, daquele que nunca me abandona, daquele que me amou, daquele que sabe a verdade sobre mim. Então, sem medo, eu posso me doar a Ele. Então, aqui no livro digo assim: a santidade consiste na perfeita identificação com a vontade de Deus a nosso respeito. Deus tem um plano para nós e, aos poucos, Ele nos permite conhecê-lo e entrever suas maravilhas. A santidade é corresponder ao amor deste Deus, que pensou em nós desde toda a eternidade e que nos amou primeiro, antes que existíssemos. Nas palavras de Santo Homer, toda a perfeição, toda a santidade, consiste em praticar aquilo que Deus quer de nós, pois a vontade divina é a regra de toda bondade e de toda virtude. Assim, a perfeição é fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Então, compreender que nós não somos Deus. Eu noto muito na vida das pessoas essa questão. As pessoas acham que são Deus. Quando acontece uma coisa que contraria a vontade delas, se revoltam, começam a gritar, reclamar com todo mundo, irritadas. Meu irmão, minha irmã, não somos Deus. Ele sabe o que é que Ele está fazendo. E quando a gente ama a Deus, quando a gente vive na amizade, na graça, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, diz São Paulo. Não é não se preocupar mais com nada, mas é a gente querer aceitar, a gente amar os caminhos que Deus quer que a gente caminhe. Inclusive o sofrimento é um instrumento de Deus.
O sofrimento é um instrumento de Deus. Não é uma desgraça simplesmente. Não. O sofrimento, eu posso encontrar Deus no sofrimento. O sofrimento ensina a amar, o sofrimento amadurece. Então, eu gostaria por fim aqui só de citar um ponto de São José Maria Escrivá, no livro Caminho, ponto 691. Estás sofrendo uma grande tribulação? Tens contrariedades? Quem não tem contrariedades, né? Diz muito devagar, como que saboreando essa oração forte e viril. Faça-se, cumpra-se, seja louvada e eternamente glorificada a justíssima e amabilíssima vontade de Deus sobre todas as coisas. Assim seja, assim seja. Eu te garanto que alcançarás paz. Então que possamos cumprir a vontade de Deus a nosso respeito para sermos santos. E isso também tem muito a ver com amar a Deus. Então, em segundo lugar, a santidade consiste na perfeição da caridade em nós. Tem muito a ver com esse cumprimento da vontade de Deus. Porque é amar a vontade de Deus, né? A caridade é esse amor sobrenatural. Então, quando o fariseu ele pergunta a Jesus qual é o maior mandamento, Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, etc, né? E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, São Paulo também fala: o amor é a plenitude da lei. E tantas outras passagens falam do amor, né? Então, o santo é aquele que ama muito, mas ama do jeito certo. É como eu falei, é o homem bom de verdade, né? Não é bonzinho, não é aquele santo adocicado, né? É aquela coisa, realmente uma bondade, né? Uma bondade que você vê na pessoa sincera, né? Que é na alma mesmo, que é comunhão com Deus, que é amor, né? Que é aquele amor que se sacrifica, aquele amor que muitas vezes corrige, aquele amor que muitas vezes ele faz violência. O reino dos céus é dos violentos, daqueles que fazem violência, né? Então, não é violência de agressão, mas essa violência de amar, tá bom? Então essa é a santidade. Espero que tenha ficado entendido e essa é a primeira noção prévia que eu gostaria de fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Nossa Senhora.